login e senha quando você Sei. entrar na máquina. Então vamos lá. Para quem baixou, bem. Para quem não baixou, também vai acompanhando aí. Depois qualquer coisa pode fazer. Tem semana em dia, tem até feriado. Dá para pegar depois aí fazendo. A ideia é o seguinte: a gente tem aquela máquina virtual, né? Ele tem um Linux, é uma distribuição de Linux chamada Debian, que é muito usada. E a gente nela a gente ela vai servir como o nosso servidor local, que vai receber os dados do Arduino, né? Eu fiz aquele desenho da arquitetura que a gente vai fazer primeiro. A gente tem o Arduino vai se conectar com esse servidor e vai mandar dados para lá, e lá a gente vai armazenar os dados, vai exibir. Então a gente vai ficar algumas aulas trabalhando com algumas questões nesse servidor. A gente vai começar montando um servidor MQTT nele, antes de mexer com um Arduino. Eita, pode espirrar muito não, senão todo mundo acha que está com Covid, né? Pelo menos eu já tive, então não é de novo, não. Então a gente vai primeiro fazer o servidor, depois a gente vai mexer no Arduino, vai botar o Arduino para falar com o servidor. Quando a gente for mexer com o Arduino é que a gente vai precisar do cabo de rede lá que eu falei com vocês. Não sei se vocês já conseguiram providenciar. De qualquer forma, vou avisando todo dia, né, para providenciar o cabo de rede para a gente ligar o Arduino no computador, porque em algum momento a gente vai, daqui a pouco, logo a gente vai precisar disso. Hoje não, mas semana que vem, talvez, e na outra, com certeza a gente vai precisar. Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu vou ter uma limitaçãozinha só aqui, porque eu tô hoje com o meu Mac aqui. O que acontece? Até então, eu fazia essa parte aqui do VirtualBox e tudo no outro computador que eu tenho aqui, que é um Windows, que é um computador do trabalho meu, né? Eu trabalho durante o dia, eu trabalho na Petrobras, né? Então eu tenho um computador de lá, um notebook de lá, que é o Windows, e ele que eu estava usando só para ficar igual a maioria de vocês aí. E porque ele também tem placa de rede, tudo certinho. Só que por algum motivo implantaram alguma política lá da empresa e aí o VirtualBox parou de funcionar. Não funciona mais nele. Já desinstalei, já reinstalei, não funciona e eu acho que deve ser alguma política interna lá da empresa. Então, botei ele aqui só para a gente poder ver, porque ele não vai, a interface não é igual, vocês vão ver que o ícone é um pouquinho diferente, tem a ver, né? Mas o princípio é mais ou menos o mesmo, tá certo? O que a gente vai fazer? Primeiro vocês vão ter que importar a máquina virtual, né? Estou aqui no VirtualBox. Como é que você importa a máquina virtual? No caso do Windows, né? Porque aí tem uma diferençazinha do Mac para o Windows, é que no Windows o menu fica aqui na própria janela da aplicação. No Mac ele fica aqui em cima. E isso não só do VirtualBox, de qualquer aplicação. Então o menu de aplicação fica sempre aqui em cima, né? Se eu botar aqui assim, fica mais parecido com o Windows, né? Logo aqui em cima. Então, se eu clicar aqui no menuzinho Windows, arquivo, tem e importar appliance. No de vocês aí no Windows também deve ter. Você vem aqui no importar appliance e aí você seleciona aqui qual é o arquivo que tem os dados aí para a gente poder importar. Deu uma travadinha aqui, mas já vai, pronto. O meu tá aqui não tá em documentos não, eu acho que tá em download, deixa eu ver. Deixa eu achar aqui, debian.ava, que é o arquivo que eu disponibilizei para vocês, certo? Então vocês, repetindo aqui, vocês vão lá em arquivo, importar appliance, vai aparecer isso aqui. Ele pergunta qual a origem, de onde você quer pegar, e não tem, acho que nem tem outra opção, é sistema de arquivo local mesmo, que é para pegar no seu próprio HD. Você vai vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, para poder selecionar o arquivo que você quer pegar, né? Aí você vai lá onde você guardou o debian.ava e o arquivo vai aparecer aqui, debian.ava. É só mandar abrir. Quando eu mando abrir aqui, ele vai importar esse appliance. Espera aí.
É bom que a janela não está cabendo aqui no... Deixa eu ver se eu consigo só dar um enter aqui. Tá, deu enter, consegui. Bom, aqui eu não preciso mudar nada. E só vou dar enter aqui porque eu não tô conseguindo ver a janelinha, né? Tá importando aí. Demora uns minutinhos só. Ele vai importar alguns... Acho que não chega nem... depende um pouco da velocidade do computador, da velocidade do HD, né? Ele vai importar aí o appliance, né, que é a máquina virtual, e a máquina virtual vai ficar disponível naquele menu inicial lá do VirtualBox, né, para a gente poder usar. Ixi, vai demorar 12 minutos aí. Né? De 12 minutos passou... é muito confiável, né? De 12 minutos ele passou para 1 minuto e 52 segundos. Ou seja, nada confiável. Bem rapidinho. Não, já vai acabar. Pronto. Acho que nem os 12 minutos é confiável, nem os poucos segundos. Beleza. Aí eu tenho o Debian aqui, uma máquina. Não vou iniciar ela ainda. Eu quero só, antes de iniciar ela, eu quero só confirmar algumas coisas aí com vocês. Primeira das coisas não é nem confirmar, é só comentar. Ele é uma máquina virtual que vai ocupar só enquanto estiver rodando 512 megas de RAM aí da memória de vocês do computador, então não vai ocupar muita coisa. Talvez 256 até desce. Eu deixei 512 para ficar um pouquinho mais folgado. E ele é uma máquina virtual que tem 2 placas de rede, se vocês olharem aí. Como que a gente pode olhar? Ou aqui aqui ele tem um resumo da máquina virtual, né? E aí ele está dizendo, tem um HD de 500 GB, apesar de que a gente não vai usar nem perto disso. E tem 2 máquinas, duas placas de rede, certo? Ele tem uma placa de rede, que é o adaptador 1, e o adaptador 2. O adaptador 1, se vocês olharem aqui, ó, ele tá ligado na Intel Dual Band Wireless, não sei o que. Está ligado na placa sem fio, na rede sem fio. E o adaptador 2 está ligado na placa de rede normal do computador, com fio. Né? Então, tem uma parte ligada na rede sem fio e outra ligada na parte com fio. Então, se eu olhar aqui em configurações, é isso que antes de mais nada, a gente precisa ajustar. Vier aqui em configurações da placa de rede, está aqui em rede, certo? Essa configuração aqui, dizendo que o adaptador 1 está ligado na rede sem fio, o adaptador 2 na placa de rede com fio, a gente precisa manter. Para funcionar direitinho, a gente precisa disso. Que o adaptador 1 esteja ligado na rede sem fio, o adaptador 2 na placa de rede do computador. Só que pode ser que a sua rede sem fio não seja exatamente essa. Essa aqui era do computador onde eu gerei a imagem, onde eu gerei onde eu instalei primeiro, né, esse Debian e botei tudo para funcionar. Assim como essa placa de rede aqui, Realtek e tal. Então pode ser que não seja a mesma, então a gente tem que vir aqui e mudar, mas a gente vai ter que fazer com que o adaptador 1 seja a placa de rede sem fio. No meu caso aqui, sem fio é esse N0, Wi-Fi, AirPort, é porque é o Mac, né? Mas de vocês aqui, provavelmente se você clicar aqui no nome, né? Está conectado à placa em modo bridge, isso deixa desse jeito. Nome aqui, provavelmente você vai ter para optar. Aqui tem um monte de opção, mas provavelmente no Windows, eu acho que se bobear só deve ter a placa de rede sem fio e a placa de rede normal. E aí você deixa o adaptador 1 na placa de rede sem fio. Aqui para baixo você não muda esse avançado, você nem precisa abrir o avançado, não. Se quiser abrir também só para olhar, mas você não muda nada, deixa do jeito que está. Isso é o adaptador 1. O adaptador 2, a diferença é que a placa aqui, ao invés de estar na rede sem fio, vai estar na rede com fio, certo? Aqui eu botei esse Thunderbolt, não importa. Eu não tenho nessa aqui placa de rede com fio, não. Então eu botei um aqui diferente só para ser. No caso, então, de vocês, o adaptador 1 na placa de rede sem fio, o adaptador 2 na placa de rede com fio. Até aí todo mundo conseguiu acompanhar?
Essas são as duas coisas. Essa configuração é importante na placa, na placa de rede, desculpa, na máquina virtual, né? Então, essa configuração é importante. Colocar no adaptador 1 ele ligado na placa de rede sem fio e o adaptador 2 ligado na placa de rede com fio. Como é que eu sei, professor, qual é a placa de rede sem fio e com fio? Provavelmente a sem fio vai ter alguma coisa escrita wireless, né? Se eu olhar aqui a minha antes, tinha lá dual band, wireless, sei lá o que das quantas. E a outra é a que não tem wireless. Normalmente vai ter aí, que nem a minha tá aqui, ó, GBE. GBE quer dizer que é Gigabit Ethernet. Realtek, não sei o que, Gigabit Ethernet. Aqui no Mac é Wi-Fi. O adaptador 2 seria numa placa de rede com fio. Eu não tenho a placa de rede com fio, mas por enquanto eu não vou precisar dela, não. Então dá para eu mostrar No aqui. caso, e se a minha tiver 3? Tipo, 3 opções? Se você quiser, captura a tela aí das 3 opções e manda aí no chat que eu dou uma olhadinha para ver o que deve ser. Eu tenho um que é Ethernet Adapter, o Wireless, que é do segundo adaptador, e Realtek PCIe Family Controller. Então, vamos lá. O Wireless, você tem que botar no adaptador 1. Né? Beleza. O Wireless é no 1. Uhum. No 2, ele tá falando aí que você tem esse Realtek, PCIe, não sei o que e tal, que deve ser um nome parecido com esse aqui, eu não sei, Realtek, PCIe, GBE, Family Controller. Isso aqui é uma placa de rede com fio. E a outra, como é que é a outra? O que é Ethernet? Hyper-V Virtual Não, Internet. Não põe esse, não. Esse aí é de virtualização do Windows. Então não liga esse, não. Então, primeiro o Wireless e o segundo no Family Control. E o 2 no Realtek, sei lá o que das quantas aí. Beleza. Obrigado, professor. Mais alguém com dúvida aí de qual ligar? Tranquilo? Então tá. Se também alguém não conseguir ligar agora e tiver uma dúvida depois, pode perguntar no grupo, né? Captura a tela, qualquer coisa, tira uma foto, me mostra. Ou mesmo na próxima aula, tanto faz. Então tá. Adaptador 1 na placa de sem fio e adaptador 2 na placa de rede normal. Colocou isso aí, deu ok. É só isso que precisa mudar. O resto deixa do jeito que tá. Pronto. E aí, é só ligar a máquina. Ligar a máquina, ela está selecionada aqui, ela está desligada, tá vendo? Eu vou clicar em iniciar. Vou clicar em iniciar, eu vou ligar a máquina. Vou ligar o meu Linux aqui. Não liga não aí, porque meu Mac tá meio lento. Então ele dá umas... de vez em quando. Tá, tô ligando aqui a minha máquina virtual. Demora um pouquinho para ligar, mas não é muito não. Todo mundo ligar, né? Pode todo mundo ligar. E aí vocês vão chegar nesse ponto aqui, ó. Que é a tela inicial aí do sistema. Como esse cara aqui é um servidor, né, é muito comum no ambiente Linux, diferente do ambiente Windows, quando a gente usa o Linux como servidor, a gente não instala nem interface gráfica, é tudo texto, porque é desnecessário você instalar interface gráfica. Quando você instala a interface gráfica, você consome mais recursos, você precisa de mais memória, tudo isso, sendo que um servidor não vai precisar de interface gráfica para nada. A gente faz tudo por texto. Professor, Até por isso. Oi, pode falar. o meu deu erro falando que não encontrou os negócios de rede, sendo que
só me deu as únicas opções que me deu são as que já tinha configurado. Uhum. É porque provavelmente as suas placas aí são as mesmas que as minhas. Mas disse que não encontrou as placas. Falou que Mas nem tem as placas. Deu erro. Entendi. A gente dá uma olhada aí. Vai dar uma olhada agora. E deixa eu só finalizar a ideia aqui. Então, ele é modo texto para ficar mais leve. E aí, por exemplo, está consumindo só 512 MB de RAM, né? Podia ser até um pouco menos. Eu podia ter feito esse servidor em Windows aí, mas o problema é que seria consumir mais memória. Então, você tem um computador, às vezes, que não tem 8 GB, 16 GB de RAM, podia ficar meio lento. Então, no Linux fica mais leve. Vamos dar uma olhada aí, Rafael, já que você está falando que esses problemas são importantes da gente resolver. Se você quiser, pode fazer o seguinte, compartilha sua tela aí que a gente olha junto. Estou me vendo aí. Vamos lá. Clica aí em... Está desligada a máquina, né? Tá. Clica aí em configurações. Pronto. Isso, vamos lá em rede. Então, o primeiro... Tá, entendi. É esse aí, o wireless, e vai o 2. É isso aí, é um pouco diferente, né? Acho que tava um detalhezinho diferente. Dá iniciar aí agora, vamos ver se vai. Pronto. Oi? Não tinha chegado aí não, né? Tá vendo aí, né? Tô. É porque provavelmente alguma coisa aí, às vezes você achou que tinha mudado, mas não tinha mudado. Tava tudo igual, então nem vi a necessidade de mudar. Foi isso. Qual login é sempre, senhor? Eu esqueci. Oi? O login é senha. Vamos lá. Vamos ver o login e senha aí. Vocês estão vendo minha tela aí agora? Não, você não tá na compartilhou? webcam. Não, é porque eu compartilhei por cima do seu. Eu acho que você perdeu. Estão vendo aí? Estamos. Agora tá. O login que a gente vai botar é o de administrador do sistema, que no Linux é sempre root. Root quer dizer matriz em inglês, né? Então é igual no Windows o administrador, né? Então é root, R-O-O-T. Não é root R-U-T-H não, tá? O nome da mulher que é root não. Root R-O-O-T. Botou isso aqui, a senha é IOT. IOT. Fez isso, você se logou já. Então o usuário é root, R-O-T, a senha IOT. Beleza? Bom, todo mundo entrou aí? Primeira coisa que eu posso ver, só para ver se está funcionando, se essa máquina está com acesso à internet ou não, eu posso dar um ping. Oi. Entrou não, outro erro. Deu outro erro? É. Postar o rei dos erros aí, hein? Compartilha de novo que a gente acerta. Não entra a tela de login. Deixa eu ver aqui. A máquina tá pedindo reboot, só que já vim aqui dar o reiniciar e deu a mesma coisa.
Mais alguém deu problema ou o resto do pessoal conseguiu aí? Ô, Rafael, assim, o que eu faria? Como você iniciou uma vez, sei lá, vai lá que você iniciou uma vez ali com aquele negócio, para a máquina, dá um para a máquina, apaga ela e importa ela de novo. Você ainda tem o OVA lá? Tenho. Parar a máquina, só fechar tudo. Não. Não dá parar mesmo. Nem tá aparecendo parar ainda. Só para desligamento. Esse aqui? Eu não consigo ver. Para mim aqui aparece o menu aparece em cinza escuro. É o botão fechar. Isso, aí manda desligar a máquina. Tá, achei. Aí você faz o seguinte, remove a máquina e importa de novo. Apagar todos os arquivos e importa de novo. Isso. E aí só que antes de você rodar ela, acerta aquele negócio nas placas de rede direitinho. E aí vê se não vai dar problema. Entrou na máquina. Pessoal, o que eu faço aqui, isso não que eu vou fazer agora não serve para nada, serve só para eu ver. Para nada assim, eu não estou configurando nada, nem nada. É só para ver se a máquina está conseguindo ter acesso à internet. Eu vou dar um ping aqui para ping, não sei se vocês já ouviram esse comando ping. Ping é para ele só testa a conectividade, ele vê se ele está conseguindo falar com algum servidor. Então, por exemplo, eu vou botar um servidor como www.google.com. Então é ping, espaço, www.google.com. E aí, se tiver esse aqui, ó, esses retornos aqui, 64 bytes, é porque está tudo funcionando. Se não acontecer isso, vai acontecer erro. Aí tem uma coisa que está errada que não deveria estar bom. Ctrl C, eu paro, tá? Senão vai ficar a vida inteira aí. Isso aqui é sinal de que eu estou conseguindo mandar dados para o servidor do Google e, por exemplo, está retornando aí o tempo para eu perguntar para ele, o servidor do Google, se ele está no ar e ele me responder, ele demora aí 26 milissegundos, 39 milissegundos, 23 milissegundos. Então, minha máquina está conseguindo acessar a internet. É só um teste para ver se a máquina está conseguindo acessar a internet. Entendeu? Tem que estar conseguindo. Essa máquina tem que conseguir acessar a internet. Ela só vai conseguir acessar a internet se eu conectar o adaptador 1 dela na placa de rede sem fio, que é, supondo que a placa de rede sem fio é onde seu computador acessa a internet, né? Bom, então vamos lá. Se eu estiver já acessando a internet, que nem eu estou aqui, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou agora instalar o servidor MQTT, que é o servidor, né, para a gente receber os dados do Arduino. Então vamos lá. Como é que eu instalo? Oi? Falou alguma coisa? Oi. Não tá compartilhado, não? Estão vendo aí? Agora sim. Isso. Vocês não tinham visto então o ping, não? www.google.com?
Não. Ah, então, eu só dei um ping. Eu recomendo que vocês deem esse comando aqui, ping espaço www.google.com, só para ver se vai ter resposta. Isso aqui é um padrão típico de ter tido a resposta, né? Você tem esse time aqui no final, o tempo que demorou para o Google responder e tal. Isso aqui é um sinal de que você conseguiu se comunicar com um servidor na internet, no caso, o servidor do Google. É sinal de que essa máquina aqui está conseguindo se comunicar com a internet. Né? Deu esse comando aqui, ele vai ficar a vida inteira com isso aqui. Aí eu dou um Ctrl+C para poder parar. E voltar aqui para o meu cursorzinho aqui para fazer alguma coisa. E aí eu vou instalar o meu servidor de MQTT. O seu funcionou agora, Rafael, quando você reinstalou nesse ponto? Tá quase. Ó, tem que configurar ainda. Ah, tá. Então configura lá. Deu a mesma coisa, não vou conseguir usar. Estranho, né? Deu o mesmo erro? A mesma coisa, a máquina tá pedindo tá pedindo um reboot. Sim, tá pedindo reboot porque deu um kernel panic aí, deu Mas se eu dar o reboot, acontece a mesma coisa. vai cair sempre na mesma coisa. Estranho ter tido esse problema aí com a máquina. Inclusive eu botei essa máquina, eu criei ela de 32 bits, até para evitar problema, porque tem alguns processadores, algumas máquinas que tem problema de virtualizar em 64 bits, de criar uma máquina virtual com 64 bits. Tem algumas limitações. Tem alguns processadores, principalmente de notebook, de alguns notebooks, depende do notebook e tal. Então eu criei 32 bits já para não ter problema. Mas pelo jeito teve, né? Estranho, é a primeira vez que eu vejo essa máquina aqui dar problema. Vamos ver o que a gente pode fazer. Rafael, eu posso fazer o seguinte, a gente pode fazer, estou pensando aqui, tá? Dá a aula normal que você planejou e depois, em outro horário, a gente resolve isso. Eu vou fazer isso, depois a gente resolve, cara. Nem que você é mais rápido nisso aí, a gente consegue, de repente, criar essa máquina Debian para você, entendeu? Deixar ela do jeito que eu coloquei aqui, mas você criando do zero. Uma máquina nova. Criando aí na sua máquina, ao invés de importar a minha. Beleza? A gente coloca aí, eu te dou o passo a passo tranquilo. Beleza. Mas vamos lá, então, pessoal, para quem conseguiu aí, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o servidor de MQTT, que nem eu falei com vocês, que o servidor MQTT é o servidor chamado Mosquito. É Mosquito, igual a gente diz, Mosquito em inglês, né? Que é Mosquito com 2 T's. Então, para instalar aqui, apt-get install, esse é o nome do comando no Debian, no Ubuntu também, acho que você talvez já tenha ouvido falar no Linux Ubuntu, para instalar aplicações, instalar pacotes, né, que são aplicações. Então, eu vou botar aqui apt-get espaço install Mosquito, com 2 T's. O Mosquito, com 2 T's, é o servidor de MQTT. Então, o comando é esse aqui, ó, apt-get espaço install espaço Mosquito. Ele vai instalar o servidor Mosquito, que é o servidor de MQTT, e aí eu vou ter uma máquina virtual com o Mosquito instalado, que ela vai poder funcionar como um servidor MQTT.
der Enter aqui, ele vai procurar. Na verdade, o Linux tem uma diferença, para quem não está acostumado com o Linux tem a diferença do Windows, que é o seguinte: a maioria das distribuições Linux, elas têm repositórios na internet, ou seja, ela tem locais na internet onde ficam armazenados diversas aplicações, né, para o sistema operacional. Então, o Debian, por exemplo, ele tem os repositórios do Debian, que são locais na internet onde ficam armazenados diversos programas, diversos servidores para serem instalados no Debian. E aí, eu instalar um programa no Debian, não todos, mas a maioria dos programas que eu quiser instalar, eu só dou um comandinho aqui para instalar e ele vai instalar. Eu não preciso do disco de instalação, não sei o que, como eu preciso no Windows de baixar o instalador em algum lugar. Para uma outra coisa eu posso precisar. A gente depois até vai precisar disso. Mas a maioria, muitas coisas, a grande maioria das coisas que eu preciso, eu já tenho disponível. É só dar um comando tipo esse, apt-get install mosquito, ele vai instalar o mosquito. Se eu quisesse instalar um Firefox, eu poderia apt-get install Firefox, ele instalar Firefox. Não faz muito sentido eu instalar o Firefox aqui, porque eu não estou com interface gráfica, eu estou só em modo texto, né? Mas é isso aqui, ele vai falar, ó, para eu poder instalar o mosquito, eu preciso instalar essas outras coisas aqui também. Aí, ele vai precisar baixar 423K só de arquivos, e depois de instalar, vai ocupar 971K da máquina. Você deseja continuar, né? Eu ponho o YDS e pronto. É rapidinho, ele vai baixar 423K só, então é bem rápido, e ele já está instalando. Ele vai fazer isso aqui, vai rodar, ponto. Já tem um servidor MQTT rodando aqui. Mais fácil que isso, impossível, né? Comando, então, relembrando, é esse aqui, ó, apt-get, espaço, install, espaço, mosquito com 2 T's. Fez isso aqui, rodou isso aqui, eu já tenho um servidor mosquito rodando. Já está rodando aqui um servidor mosquito, já está no ar. Então, eu já posso usar esse servidor mosquito aqui, já posso testar ele. Beleza? É só isso. Eu posso configurar ele com mais coisas. Ele está aqui com a configuração padrão dele. Na configuração padrão do mosquito, ele não, por exemplo, ele não solicita usuário e senha, né? Mas para o nosso uso aqui, o servidor mosquito padrão vai funcionar numa boa. Para muitos usos, ele funciona numa boa. Certo? Tem tem um arquivo, tudo no Linux, tudo, mas é quase tudo não, tudo no Linux, esses servidores, essas aplicações, a configuração delas funciona com um arquivo de configuração. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, eu vou usar um comando chamado less. Less é um comando que ele é para eu ver o conteúdo de um arquivo. Então, less/etc/mosquito/mosquito.conf. etc. Estou falando algumas coisas de Linux que são detalhes, tá? O importante é você rodar só aquele comandinho apt-get install mosquito para poder instalar o mosquito. Aqui eu já estou só olhando o arquivo de configuração, só por curiosidade. A gente não vai ficar mudando muito não, mas se alguém tiver curiosidade, tem 500 milhões de páginas na internet explicando como mudar as configurações do mosquito aqui. Mas se você vier aqui, por exemplo, o LES ele vai só mostrar na tela aqui o arquivo. O arquivo é pequenininho. Então é um arquivo, só está dizendo aqui que onde que ele armazena persistence aqui, true e persistence location, onde ele vai armazenar as mensagens temporariamente, enquanto quem está assinando as mensagens não recebeu. Ele vai armazenar em algum lugar aqui. Aqui é onde fica o log de tudo que aconteceu. E aqui é um disco de configurações. Onde estão as configurações? Deixa eu ver aqui. Não tem grande configuração aqui não. Mas nesse arquivo aqui eu posso incluir se eu quero pedir usuário, se eu não quero pedir usuário e tal. Tem uma série de opções de configuração que eu posso botar nesse arquivo. Não vou entrar nesse mérito, não é nosso objetivo aqui entender o mosquito. Nosso objetivo aqui é usar o MQTT, voltar mais a solução para o Arduino e botar o troço funcionando. Mas, se alguém tiver interesse, se procurar na internet por tutorial mosquito.conf, né, que é o nome do arquivo de configuração, você vai achar um monte de páginas explicando sobre como que você pode configurar esse arquivo.
A gente não vai fazer isso, a gente vai rodar, o único comando que a gente vai rodar é o apt-get install um mosquito, e aí o mosquito está instalado e está rodando. Não só está rodando, como ele vai estar rodando para sempre. Se eu desligar essa máquina e ligar de novo amanhã, o mosquito vai voltar a rodar automaticamente. Então ele está sempre rodando aqui agora. Como é que eu vou ver, como é que eu posso fazer para testar se esse mosquito está rodando? Hoje a gente não vai ligar o Arduino. Para ligar o Arduino, eu precisaria da placa de rede lá e tal. Então depois a gente vai programar o Arduino. Mas antes de programar o Arduino, para poder usar o servidor MQTT, né, no caso aqui o Mosquito, eu acho que é legal que a gente tenha o servidor Mosquito rodando, funcionando, 100%, tudo funcionando. Eu garantindo que ele está funcionando. Lembra que cada vez que a gente vai construir um ambiente, é bom a gente testar as partes. Ao invés de eu instalar, já botar o Arduino para funcionar, já botar ele para rodar aqui, e aí depois alguma coisa não funciona, eu não sei se é o meu servidor Mosquito que não está funcionando, se é a minha máquina virtual que não está ligada na internet direito como deveria estar, se é meu programa no Arduino que não está legal. Então é bom eu ter certeza de que tudo que eu estou fazendo, todos os passos que eu estou tomando estão funcionando, tá? Então aqui, por exemplo, eu instalei o servidor Mosquito, ele está no ar, pô, vamos testar para ver se ele está acessível, se eu estou conseguindo acessar ele, se eu quiser. Então, porque quando eu for botar o Arduino para acessar ele tem que estar funcionando 100%. Então, para eu testar se ele está funcionando ou não, eu posso usar o MQTT Box, né? Que foi o mesmo que eu usei lá, lembra? Para poder testar o teste.mosquito.org. Agora eu vou usar o MQTT Box para a mesma coisa, só que do mesmo jeito, só que para testar o servidor Mosquito, né? Que é o MQTT que eu instalei localmente aqui na minha máquina, certo? Então, o que eu preciso saber para eu conectar, seja o Arduino, seja o MQTT Box. Nesse momento esquece o Arduino, né? O que eu preciso para conectar o MQTT Box, para configurar o MQTT Box, para ele testar, né? Para que eu possa testar o servidor Mosquito, né? O servidor MQTT que eu instalei agora. Eu preciso saber qual é o endereço dessa máquina virtual que eu criei, porque eu tenho que dizer lá no MQTT Box que é para ele se conectar no servidor MQTT, né, que naquele teste que a gente fez, a gente botou, qual é o servidor MQTT? É o teste.mosquito.org? Não, agora eu vou botar, qual é o servidor MQTT? É o endereço desse servidor virtual que eu criei aqui. Então, como que eu sei o endereço desse servidor virtual? Tem várias formas de eu achar o endereço aqui. O endereço aqui a gente não vai ter um nome, né? A gente vai ter um endereço IP, um número, mas dá no mesmo. Eu vou dar, por exemplo, um comando que é IP espaço A. IP é porque IP é Internet Protocol, que é o protocolo IP. É AD address. Você pode escrever address em inglês, IP address. Ele vai dar o endereço IP. Eu sou preguiçoso, eu ponho só o A e ele já entende. Que address, AD address. E aí, ele vai me dar esse monte de informação doida aqui. Ó. É um monte de informação sobre as interfaces de rede. A1, 2 e 3. A1 é uma interface local que sempre tem, que a gente não vai usar para nada. A2 e 3 é uma da placa de rede sem fio, uma da placa de rede com fio. Como que eu sei qual que é qual? A 2 é a que a gente está procurando. Por quê? Porque eu configurei essa máquina virtual para ser assim. A 3, ela sempre vai estar aí com esse mesmo endereço para todo mundo. Todos vocês aí, o endereço da 3 vai ser o mesmo. Ó, é aqui onde é essa linha aqui que está aí, net, espaço, 192.168.133.1/24. Isso aqui, em todo mundo, esse endereço vai estar o mesmo. Assim como nessa primeira aqui, o endereço de todo mundo vai estar 127.0.0.1/8. Então, em todo mundo isso aqui vai estar o mesmo, todo mundo isso vai estar o mesmo. O que vai mudar na casa de cada um de vocês é esse endereço do 2 aqui. Porque esse endereço do 2 aqui, ele pegou provavelmente no roteador sem fio. Ele pediu emprestado lá se configurou no roteador sem fio aí da casa de vocês. Então ele pegou o endereço aqui, no meu caso aqui, o endereço 192.168.30.114. Esse /24 eu posso ignorar. Eu pego só esse endereço que está separados por pontos aí. Então, no meu caso, eu tenho que anotar esse endereço aí. 192.168.30.114.
esse aí que vai ser o endereço do meu servidor MQTT. Relembrando como é que eu fiz, rodei esse comando aqui, IP espaço A. IP espaço A. Ele vai me dar esse retorno aqui. Então, no fundo, até agora a gente rodou 2 comandos só, né? 3, né? A gente rodou um primeiro para testar se tudo estava funcionando, que a gente, eu vou botar para cima aqui, que sempre aparece os comandos. A gente deu um ping no Google para ver se estava funcionando. Está funcionando, a gente deu um apt-get install mosquito para instalar o servidor MQTT. Instalou o servidor MQTT, IP espaço A para poder obter o endereço IP aqui, ó, da interface 2, que é esse, no meu caso, é esse 192.168.30.114. No de vocês pode ser um endereço completamente diferente desses, não importa, o importante é você você guardar que endereço é esse aí, que apareceu no de vocês. Pessoal, no meu apareceu aqui 10.0.0.31. Beleza, anota esse endereço, 10.0.0.31, sem problema nenhum. No meu caso é 192.168.30.114. O que eu vou fazer agora? Esse é meu servidor MQTT, eu quero ver se ele está funcionando. Vou entrar aqui no Chrome, então. No Chrome. Eu acho que vocês não estão vendo meu Chrome não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Eu vou no meu Chrome, porque no meu Chrome que eu tenho as aplicaçõezinhas lá. E aí que eu tenho o MQTT Box aqui. Deixa eu confirmar se eu estou. Achando que eu não estou com o MQTT Box. Será que eu tô? Nos aplicativos. Chrome respondeu a apps. Eu tenho aqui o MQTT Box aqui instalado. Vou abrir aqui. Estão vendo aí meu MQTT Box? Estão vendo aí? Sim. Sim. Beleza. Isso aqui foi o daquela aula passada lá, o teste contra o mosquito. Eu vou criar um novo MQTT Client, um novo cliente, né, para se conectar com esse meu servidor. Então, vou chamar ele de AT, para saber que eu estou indo para aquela máquina lá. Não é muito diferente do que a gente fez antes, não, tá? O protocolo aqui eu vou mudar para MQTT/TCP, é o protocolo MQTT que a gente está usando. O host é que eu vou mudar. O host vai ser aquele número que eu falei lá, 192.168. Vou lembrar que eu estou mal de memória. 192.168.30.114. Então é 192.168.30.114. E o MQTT é na porta 8883, né? Então é 192.168.30.114, 2.8883. Deixa eu só confirmar a porta, mas acho que é essa mesmo. Vou rodar um comando ali, que vocês não precisam rodar aí não, tá? Se não quiserem. Isso mostra quais são os servidores que... Então, né? Esse não tá rodando também, não. Estou só confirmando, só para não dar errado. Eu posso confirmar aqui, quer ver? Porta padrão do aqui, MQTT não é 1883? 1883. 1883. Eu falei errado, falei besteira. Me deu um branco ali.
É o MQTT TCP, então aqui meu era 192.168.114.30, acho que era isso, né? 183. Ponto 30.114. Ponto 30.114. Olha eu invertendo já. Também que vocês me ajudem, senão não vai para frente. 114. Não vou ter usuário, não vou ter nada, só isso aqui. Eu preciso mudar. Botar um nome, preciso mudar isso para MQTT, TCP. Preciso botar o endereço do meu servidor, que eu peguei lá, 2.1883. E vamos salvar. E apareceu conectado, já é um bom sinal. É sinal que eu consegui me conectar com um servidor MQTT. É sinal que neste endereço tem um servidor MQTT ativo, né? Senão eu não conseguiria me conectar. Então isso já é um bom sinal. É sinal que minha máquina virtual lá está realmente escutando o MQTT. E aí eu posso testar, né? Como que eu vou testar? Não dá para testar aí com outros colegas, porque esse seu servidor MQTT, como ele está rodando na sua rede interna, de dentro da sua casa aí, ele só vai ser acessível na sua casa. E esse é um dos objetivos mesmo. Ele está atrás provavelmente ele está atrás aí do modem da sua casa, né, do roteador. Então ele fica com acesso limitado aí à sua casa. O que é melhor até para segurança, né? Não é qualquer um na internet que pode ir lá e começar a dar comandos no seu servidor MQTT, ou ler dados do seu servidor MQTT. Ele está protegido aí, só consigo acessar de dentro da minha rede. Mas eu Para mesmo deixar ele online, o que tem que fazer? só instalar. Quando você instala, ele já inicia. Quando você instala, dá um apt-get, instala o Mosquito, ele já se inicia, o instalador do Mosquito já inicia ele e já coloca ele para ser iniciado automaticamente sempre que o Linux iniciar. Entendeu? Mas para ficar online na internet, fora da Não. rede. Aí você tem que de alguma forma no seu roteador, normalmente você tem a possibilidade Tem que de liberar a fazer porta no roteador. de porta, isso. Aí você libera a porta 1883. Entendeu? É isso aí. O tópico, eu vou criar um tópico aqui para testar. Vou chamar o tópico de teste, para ser bem pouco criativo, né? E vou publicar alguma coisa no teste. E aí aqui eu estou assinando o teste, eu vou publicar e vou ver se o que eu publico eu vou receber. Então tudo que eu publicar aqui, né, lembrando, vai lá para o servidor MQTT da minha máquina virtual e eu sou assinante, eu mesmo sou assinante, então eu vou receber aqui. Com isso eu vou testar se meu servidor MQTT está funcional, né? Então posso botar aqui, ó, uma mensagem de teste, para ser mais criativo ainda. Opa, pronto, foi, ó. Isso aqui, ele mandou isso aqui lá para o servidor MQTT da minha máquina virtual e ele recebeu aqui do lado de cá. Ou seja, meu servidor MQTT está funcionando. Não é isso que a gente vai publicar, a gente provavelmente vai publicar mensagens desse tipo aqui, ó, né? Um JSON com a temperatura, nossa, aqui atualmente está mais para isso aqui, ó. A temperatura atualmente está mais para isso aqui. Eu vou botar 24, está mais para uns 38, né? Temperatura e umidade. Eita, umidade, sei lá, 80%, 80%. A gente vai publicar normalmente o JSON. É a mesma coisa, né? O JSON é uma mensagem, é uma string que tem um certo padrão de formação, né? Então pronto, ó, estou conseguindo publicar e estou conseguindo receber. Eu estou publicando com o MQTT Box, mas eu poderia estar publicando com o Arduino, né? Ou seja, em poucos minutos aqui a gente conseguiu botar um servidor MQTT no ar. Vocês aí, conseguiram chegar nesse ponto aí? Sim. A minha dúvida, professor, a gente vai estar usando essa máquina virtual
só para criar o servidor MQTT ou tem alguma outra Não. coisa? Depois a gente vai instalar nela um banco de dados de séries temporais, né, que é o InfluxDB, e depois a gente vai instalar nele o Grafana também, que é um visualizador dos dados. Tá. Tem algum problema eu criar isso em um Docker? Não, nenhum. Não, tá. Pode também, não tem problema não. Que eu já tenho uma aplicação feita em Docker disso. Não, tranquilo. Sem Acho que problema. inclusive com o visualizador. O Grafana Tranquilo. lá. Sem problema. Beleza, então. Jaci, você perguntou aí se até agora deu tudo certo, só que você está no PC que não tem placa Wi-Fi. Em algum momento, isso pode atrapalhar algum momento. Seu PC tem só uma placa de rede, é isso? Você acessa a internet no PC que você está, você acessa a internet pela placa de rede com fio? Você acessa a internet por fio, é isso? Jaci? Enquanto o Jaci não Não, ele responde tá aí, respondendo, só que tá? por algum motivo não tá aparecendo no seu. É. Vê se tem 2 programas do Não tem. Teams aberto. Não, tem só um. Fecha o chat e abre de novo. Eu vou ter que fechar abrir de novo aqui. Provavelmente eu vou ter que deslogar e logar de novo na conversa. Às vezes quando trava o chat, não adianta só. É porque você só esconde o chat e mostra de novo. Eu vou sair do conversa e entro de novo. Só um minutinho. Ele só falou que montou o computador faz pouco tempo e tá com cabo de rede, não com Wi-Fi. Mas eu acho que isso não tem importância não, cara. Já sim. Como a gente está fazendo comunicação local. Ô, professor, MQTT Box, ô Matheus. manda o print da configuração do MQTT Box. É só colocar o IP local que você tem lá na máquina. 192.68 alguma coisa, 2.1883. Pode. Valeu. Ô, Matheus, você conseguiu aí, Matheus? Eu tô ajudando ele, relaxa. Tá, beleza. Eu consigo, realmente. Tranquilo. E o do Jaci não apareceu aqui mesmo, não. Eu saí, tentei entrar de novo, mas não, alguma coisa deu aqui que o chat travou. Acho que só se eu fechar o Teams e abrir de novo. Mas aí, você pode me falar o que ele falou aí? Alguém pode me falar? Fica mais fácil. Mais rápido, eu acho. Ele falou isso, montei ele tem pouco tempo, isso, com cabo de rede, beleza. Foram essas mensagens dele. Então você tem, você deve ter uma placa de rede só. Nesse momento, não vai fazer muita diferença, não. Você pode, assim, agora, né, na aula de hoje não vai fazer muita diferença. A partir da aula que a gente for começar a mexer também com o Arduino, aí já vai começar a complicar um pouco. Por que complicar um pouco? Porque a gente vai precisar ligar o Arduino no computador, tá certo? E essa máquina virtual, uma coisa que essa máquina virtual faz, eu tenho instalado nessa máquina virtual aqui, aí até o Arthur, pode ser uma coisa que mais para frente você... Estou pensando aqui agora, tá? Mais para frente você pode ter algum problema, a não sei que você faça isso aí também, é que essa máquina virtual aqui, ela tem rodando nela um servidor de DHCP. O que é um servidor de DHCP? É só um servidorzinho que dá um endereço IP, né, para o Arduino. Então, quando você pegar o Arduino e conectar ele aqui no computador, ele vai
ele vai automaticamente ganhar um endereço IP, um endereço para se comunicar com a rede, e quem vai fornecer esse endereço para ele é essa máquina virtual. O que que eu quero dizer com isso? Com isso, o seu Arduino vai conseguir se comunicar com a máquina virtual e vai conseguir mandar, por exemplo, as leituras de temperatura, de umidade para a máquina virtual, para que ela seja armazenada, o servidor MQTT receba e para que ela seja armazenada no banco de dados e depois ser visualizado no Grafana, que é esse visualizador que a gente vai, os 3 passos que a gente vai montar, né, para a gente ter a solução bonitinha aí de monitoramento de temperatura e umidade. Então, isso aí, essas 3 coisas vão funcionar. Essas 3 coisas até que vão conseguir funcionar, isso aí até que vai conseguir funcionar, mesmo que você tenha uma placa de rede só. Só que quando você for fazer isso, você vai pegar a sua placa de rede do seu computador, vai desconectar ele da internet e vai ligar ele no Arduino. Então, você vai funcionar, só que primeiro, você já tem que estar com tudo instalado no servidor. O que não vai ser problema, porque a gente vai instalar tudo no servidor e a última coisa que a gente vai fazer é ligar o Arduino nele. A gente vai garantir que está tudo funcionando, aí beleza, está tudo funcionando, agora eu vou configurar o Arduino, vou programar o Arduino, vou botar o Arduino para conversar com ela. Então, você não vai ter problema quanto a isso. Só que na hora que você for ligar o Arduino, uma coisa também, você vai ter que ter outro jeito de assistir a aula para ir acompanhando, que seja no celular, que seja em algum lugar, porque você não vai conseguir acessar via Wi-Fi ao mesmo tempo que você está vendo, que você está se comunicando aqui no o Arduino se comunicando com o computador, porque você vai ter uma placa de rede só, que você vai estar usando para o Arduino se comunicar com o computador, né? E aí, outro problema que você vai ter, depois desses passos, tem um quarto passo, né? O primeiro é o MQTT, o segundo é o banco de dados, o terceiro é o Grafana, que é esse visualizador. Tem um quarto passo, que a gente vai pegar um aplicativozinho no celular e vai conseguir fazer com que o aplicativo no celular se comunique com o meu servidor MQTT e receba dados do Arduino, né? De temperatura, de umidade, né? E isso aí. Eu posso, inclusive, a gente vai fazer pelo celular eu poder acender no Arduino um LED. Então a gente vai ter esse controle não só no Grafana, mas no celular, no aplicativozinho de celular. E aí isso você não vai conseguir fazer, né? Por que você não vai conseguir fazer isso? Porque se o seu computador, a placa de rede dele vai estar sendo utilizada para se comunicar com o Arduino, ele não vai estar ligado na internet, né? Não vai estar ligado na rede da sua casa. Então, o seu celular, você não vai conseguir fazer com que o seu celular se comunique com o servidor MQTT que você tem no seu computador. E mais ainda, quando a gente chegar, isso aí é a C2, quando a gente chegar na C3, lá no final, a gente vai pegar e vai pegar toda essa nossa infraestrutura e vai jogar para a nuvem, para a Azure. Então, você vai ter que ter o Arduino ligado no seu computador e o seu computador ligado na Azure. Você não vai conseguir fazer isso com um cabo de rede só, com uma placa de rede só. Então, ou você precisaria de ter alguma forma do seu computador se ligar no Wi-Fi da sua casa, ou você precisaria que esse computador tivesse uma segunda placa de rede, vamos dizer, eu não sei se já tem uma segunda placa de rede com fio, para que uma tivesse ligada no Arduino e a outra estivesse ligada na rede da sua casa. A gente tem que ter, no fundo, um computador com 2 acessos, né? Um que seja, por exemplo, Wi-Fi e o outro que seja a placa de rede onde está ligado o Arduino. Entendeu? Assim, se não tiver jeito mesmo, você não vai perder nota por causa disso. A gente vai conseguir simular alguns desses passos. Eu estou falando isso porque aconteceu com uma pessoa no semestre passado. Teve uma pessoa que tinha o mesmo problema que você. Ele conseguiu fazer. E como que ele fez, na verdade? Teve uma pessoa que ele fez o seguinte, que é uma possibilidade, dá um pouco mais de trabalho. Ele, ao invés ele pegou o Arduino, depois do Arduino programado, ele pegou o Arduino e ele programava o Arduino no computador, só que em vez de botar ele para rodar no computador, depois de programadinho, ele pegava o Arduino, desligava do computador, e em vez de ligar o cabo de rede do Arduino no computador, ele ligava o cabo de rede do Arduino direto no roteador sem fio da casa dele, né? Porque tem lá na casa, não sei se na sua casa tem um roteador, um modem, sei lá, uma coisa assim, que é o que fornece a rede da sua casa aí.
ele ligava o Arduino direto nesse roteador. E aí o Arduino, em vez de usar o servidor de DHCP aqui da máquina virtual, usava o da própria residência, da própria casa sua, e aí funcionava sem problema nenhum, entendeu? E aí ele se comunicava com a máquina virtual, aí tudo funciona. É só mais chato, porque você tem que configurar o Arduino aqui, né? Botar ele funcional, aí pega ele, desconecta ele do computador, liga ele no roteador e põe ele para funcionar lá. Dá para fazer assim? Dá para fazer, só dá um pouquinho mais de trabalho. Porque se alguma coisa não funcionar, você tem que tirar ele de lá, botar ele aqui, ver o que não está funcionando, entendeu? Mas dá para fazer, certo? Então, assim, mesmo que você só tenha aí essa placa, não tem problema, dá para botar ele funcional. Só vai ter essa questão a mais aí. E aí eu não sei se você consegue fazer isso, pegar o Arduino e ligar, por exemplo, no roteador da sua casa, depois de programado. Aí Ele você mandou uma pode- mensagem agora. Ok, Aham. professor, vou usar meu notebook então. Só queria saber mesmo se teria algum problema em usar esse PC aqui. Tá, não, por enquanto não tem não. Só depois você refazer o que a gente está fazendo aqui lá no seu notebook depois. Beleza? São poucos passos, não tem muito problema não. Pessoal, vamos lá então. Esse começo a gente vai indo devagar assim mesmo. Vocês conseguiram aí instalar então? Conseguiram fazer o MQTT funcionar? Consegui fazer aqui. Beleza. Quem por acaso não conseguiu, quem não conseguiu baixar a máquina virtual ainda, não se preocupa não. Eu até amanhã vou botar essa aula, a aula passada e essa aula no ar também, que são as aulas da semana. Aí vocês podem pegar aí no fim de semana e fazer isso aí funcionar na máquina virtual aí, baixar a máquina virtual e botar ela para rodar aí para vocês. Certo? O Rafael, você que teve um probleminha, depois eu te passo as instruçõezinhas aí, até de repente por e-mail. Se você puder me mandar um e-mail, Rafael, eu te passo, que é mais fácil, eu acho que é mais fácil, talvez mais flexível do que a gente marcar uma hora, porque às vezes eu marco uma hora que é complicado para mim, é ruim para você. Eu te passo as instruções por e-mail, aí você tenta fazer. Se você tiver qualquer problema, aí sim a gente marca uma hora e vai em cima do problema que você tiver. Pode ser? Não sei. Não, vamos tentar. Se não der, a gente marca uma hora. Mas não tem problema não, a gente marca uma hora. Mas primeiro você tenta, e se não conseguir, a gente marca uma hora. Beleza? Tá bom. Tá bom. E aí, isso, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, então, quem não fez, vamos ver se a gente consegue fazer até esse ponto que a gente parou na aula de hoje. Na aula que vem, o que a gente vai fazer é já botar mais um elemento. A gente vai instalar o banco de dados e vai integrar ele ao servidor MQTT, beleza? E aí a gente vai, por enquanto a gente não está com Arduino não, mas a gente vai gerar os dados ainda no MQTT Box, esse dado vai para o servidor MQTT e a gente vai ter lá, de alguma forma, a gente vai pegar esse dado do servidor MQTT e jogar num banco de dados. E a gente vai começar a armazenar os dados que o Arduino vai gerar. A princípio não vai ser o Arduino, vai ser o MQTT Box, mas a gente vai armazenar esses dados num servidor de banco de dados. E aí na outra aula, né, isso seria na aula de terça-feira, na aula de quarta a gente instala o Grafana, que é o visualizador, e a gente vai ter o painel funcionando. Então, o objetivo, tudo dando certo, é semana que vem a gente ter essa parte do servidor funcionando, tá certo? Pode ser que não dê tudo certo até quinta-feira, tem imprevistos e tal, e aí se não der, a gente rouba ainda a terça-feira da outra semana, não tem problema nenhum, a gente vai estar ainda bem tranquilo de tempo, tá certo? Mas aí a gente fazendo isso, aí na outra semana, né, sem ser semana que vem, na outra, a gente já começa a mexer no Arduino mesmo, já põe um Arduino, ao invés de a gente mandar os dados para o MQTT, e aí para o banco de dados, e aí para o visualizador, né, pelo MQTT Box, a gente começa a mandar já pelo Arduino, tá certo? A gente fecha a solução. E aí eu espero que em 2 semanas isso aí esteja funcionando. Beleza? Eu fiz uma chamada aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando estiverem fazendo, se por acaso alguém tiver dúvida, e não conseguiu fazer agora, porque não conseguiu baixar e tiver dúvida, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Se eu não responder na hora, eu vou responder depois. Estão falando aqui no chat que quinta que vem não tem aula. Quinta não tem aula. Então,
Então, é verdade, eu tinha esquecido disso. Então, a gente vai fazer na terça, e na terça banco de dados, na quinta o Grafana, e aí... Não, na terça banco de dados, na outra terça o Grafana, e aí quinta-feira a gente já começa a mexer no Arduino. Então, no final da segunda semana, ou então na outra semana, a gente tem o Arduino funcionando aí. É só fazer um cheat aí de uma semana. Então, ou seja, semana que vem a gente ainda não vai precisar do cabo de rede, mas assim, quem não tiver ainda para outra semana, a gente provavelmente já vai precisar. Bem lembrado, eu não tinha esquecido. É o dia do professor e eu tinha esquecido, né? Eu tinha lembrado que segunda era feriado. Segunda é feriado também, né? Segunda é feriado. Dia das crianças, né, pô? Feriado. Pô, podia emendar tudo aí essa semana. Pô, não quer nada, né? Quarta. Vai emendar na sexta? Você já passa todos os dias em casa, só tem aula durante a noite. Você ainda quer mais tempo? Eu trabalho, né? De noite eu quero dormir, né? É justo. Eu esqueci, tinha esquecido aqui, ó. Dia 13 a gente tem aula, isso aí, dia 15 não. Vocês vão ter aula, né? É porque eu não dou aula sexta-feira, né, esse semestre. Então eu nem sei como é que tá na sexta-feira, dia 16. Vocês sabem se vai ter aula? Só de curiosidade? Não sei. Não, é só curiosidade mesmo. Como eu não dou aula, na sexta, não sei, né? Normalmente o pessoal apoia sempre em porco, né? Tradicionalmente. Mas eu não sei se ela está seguindo isso esse semestre aí. As coisas estão. O novo normal, né? É diferente do normal. Eu já não sei mais. Deixa eu ver aqui, por exemplo, o Arthur tá aí, o Eric tá aí, o Eric também, Jaci, Juliana, Leandro não. Juliana, você acha que está me devendo aquele primeiro experimento lá do Arduino com o sensor de temperatura e umidade e tal, você não me mandou aquela captura de tela, né? Que é uma nota lá da C1. Então, se você puder mandar... Tô devendo sim, professor, porque eu não tô conseguindo ainda pegar com Sofia, eu só consegui pegar depois com ela. Não, tranquilo. Se você conseguir fazer, qualquer problema que você tiver para fazer também, qualquer coisa, me manda mensagem ou e-mail ou pelo WhatsApp. Eu posso fazer ainda? Não, pode fazer, faça assim, não se preocupa não, vai fazer. O importante é fazer. Então, eu te entrego. Bom? Tá, beleza. O importante é fazer, pessoal. Assim, não é porque passou o prazo. Os prazos, eles são importantes. Essa é a minha visão aqui, pelo menos nessa disciplina, tá? Em que as coisas são, principalmente as coisas vão se acumulando. Então, quando a gente for ligar o Arduino nessa solução que a gente vai fazer agora, a gente vai ligar ele com o sensor de temperatura e umidade. Então, é bom vocês já terem visto isso, né? Senão a gente vai ter um problema que aparece quando você está fazendo isso, você vai ter lá na frente. Aí você já sabe como mexer melhor nele. Então, assim, não tem... os prazos são importantes para a gente se manter em dia, porque senão a gente também começa a ficar tudo atrasado e aí não consegue avançar. Mas, assim, se fizer depois, me enrolei aqui, fiz depois, perdi a aula, fiz depois, de minha parte, não tem muito problema, entendeu? Então, Juliano, você, entreguei só depois do feriado, agora que eu consegui fazer isso aqui, eu vou entregar. Entrega lá que eu ainda aceito, beleza? Posso, no máximo, então. Posso no máximo contar um pouquinho por causa do atraso, assim, porque, né, em relação a quem fez, mas nesse primeiro, talvez nem faça isso, porque teve um problema mesmo tem essa logística de distribuição aí dos kits, teve gente que demorou mais a conseguir pegar, talvez tenha sido o seu caso lá com a Sofia, então me preocupa um pouco menos. Preocupa mais que vocês façam, tá certo? Então não deixe de fazer, não, tá? Beleza? Já fiz a chamada aqui, pessoal, já deu 10 horas aqui. Boa noite aí para vocês.
Quem não conseguiu fazer ainda essa parte de hoje, faça, porque, que nem eu estou falando, as coisas vão se acumulando, né? Na próxima, eu vou partir do pressuposto que o save do MQTT já está funcionando, para a gente botar o banco de dados funcionando, porque o banco de dados vai pegar os dados do save do MQTT. Beleza? Boa noite aí para vocês. Bom feriado. Boa noite. Terça. Bom feriado, ter terça aí. Boa noite, bom feriado.